Tutorial de maquiagem pra quem me pediu. Gente, o tutorial de hoje tá super fácil, minhas neguinhas e neguinhos. Eu espero que vocês gostem. Me segue lá nas minhas redes sociais, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com a lista dos produtos usados. Então, se você tá com dúvida do que eu usei em toda essa maquiagem, tá aqui embaixo na descrição do vídeo e vem conferir o tutorial, que ficou bem legal e eu espero muito que vocês gostem. Vou pegar esse corretivo de cima, um pincel de cerdas sintéticas de pálpebra. Como a pele ainda não tá feita, então eu vou invadir um pouco para aproveitar e tampar as olheiras que eu tenho. Não são muitas, então esse corretivo já cobre bem. É o seguinte, se você for usar corretivo, não pode ser um corretivo muito amarelo, porque nós vamos trabalhar com sombra azul. E se você for levar em consideração a colorimetria, se você mistura tons, ele vai mudar. Por exemplo, azul com amarelo dá verde. Ao vivo, aqui onde eu tô, ela ficou um pouco mais esverdeada. Na câmera, a sombra tá bem azul. Então, toma um pouquinho de cuidado na hora de aplicar o corretivo. Tem que ser ou claro, bege, ou um corretivo branco mesmo, ou um do tom da sua pele. Então, você olha o subtom, por exemplo, essa paletinha que eu tô usando, ela tem esses três tons. Esse do meio é o meu tom de pele, só que ele é muito amarelado, então eu não usei ele, eu usei esse que é mais rosado. E tem o amarelo aqui embaixo. Então, se você for um pouco mais morena para esses tons de pele, você vai aplicar um corretivo do tom claro, para poder sobrepor o tom da sombra. Porque se você aplicar um do tom da sua pele, ela não vai fixar bem o tom, não vai pigmentar de forma correta e você não vai ter o resultado esperado, tá bom? Como eu só vou usar essa sombra azul, para poder facilitar o esfumado da sombra azul e não ficar muito marcado, inclusive a gente tem um degradê de sombras, eu vou aplicar pó compacto no côncavo para a gente poder esfumar. O meu tom de pó compacto é esse daqui é um da MAC, a cor é C6. Você pode ser qualquer pó compacto que você tiver, mas tem que ser do seu tom de pele, não pode ser mais claro que você, nem mais escuro, porque senão vai fazer uma transição diferente do que aquilo que a gente quer. Então, com o pincel de côncavo, eu vou pegar o pó compacto e vou marcar exatamente onde a gente marcaria o côncavo com uma sombra marrom, por exemplo. Só que para poder facilitar esse côncavo e a gente usar só uma sombra, a dica do pó compacto já vai facilitar bastante para você que não tem facilidade para apliquei. Claro que não vai aparecer, gente, dificilmente na câmera, por exemplo, quase não dá para notar o tom do pó compacto, porque é o mesmo tom de pele que o meu. Mas faz em casa. Se você for profissional, você não precisa fazer esse passo, porque você vai conseguir esfumar muito bem e vai ter um degradê bem mais fácil do que para quem não é profissional. Como esse vídeo é de maquiagem para quem não é profissional, então a dica do pó compacto ajuda bastante. Eu vou usar a paletinha da Catherine Hill, esse tom de azul aqui, com um pincel de pálpebra menor e vou depositando a sombra em toda a pálpebra até onde afunda o pincel, que é o finalzinho da sua pálpebra na entrada para o côncavo. Lembra de aplicar bem bem rente aos cílios, porque nós não vamos usar cílios postiços, então a parte de baixo, rente aos cílios, tem que estar bem trabalhadinha, tá? Aqui no finalzinho, gente, você vai dar uma leve puxadinha pra fazer quase um gatinho, tá? Mas não precisa ser muito. Com o dedo eu vou tirar o excesso, né, porque tá com corretivo, mas se você já tiver de pele preparada, principalmente para sombras coloridas, você tem que usar um protetor de pele ou usar uma fita adesiva para poder facilitar essa questão da aplicação da sombra colorida, para não manchar a sua pele, tá? Com um pincel bem fofinho de pálpebra, pode ser um pincel de esfumar, pode ser um pincel de sombra, né? Pode ser um pincel redondo de côncavo. Eu vou usar um bem fofinho porque vai fazer um resultado melhor. Se você não tiver esse fofinho, você pode usar o pincel de esfumar que você tiver. Só lembre de pôr menos intensidade na mão para poder facilitar o esfumado, tá? Aí a gente vai pegar aqui do meio pro final, da entrada pro final. Fazendo esse movimento de vai e vem, que é para poder facilitar o degradê da sombra.
Vou voltar com o pincel de pálpebra, porque como esse pincel é muito gordinho e qualquer pincel de esfumar do tamanho tradicional vou voltar com o próprio pincel de pálpebra sem sombra e vou esfumar a entrada dos olhos. Bem leve, gente, com bastante leveza na mão. Olha o resultado que já tá de diferente, né? Vamos continuar com o pincel de pálpebra para esfumar bem essa partezinha da frente. Se você for usar um pincel muito gordinho, o resultado vai acabar manchando e subindo mais a sombra do que o que a gente quer, tá? Então pode usar o próprio pincel. Ó, como fica o resultado. Fica um degradê bem legal, bem suave, sem exageros. Aí agora eu vou usar iluminador abaixo das sobrancelhas. O iluminador que eu sempre uso, que eu gosto muito, é o iluminador da MAC. Se você não tiver o da MAC, você pode usar uma sombra iluminadora, você pode usar um pigmento em pó iluminador, ou você pode usar o iluminador da sua preferência. Só que, se você for iluminar todo o seu rosto, sempre mantenha os mesmos tons, tanto da sobrancelha quanto da pele. Pode ser que você queira usar um iluminador bege ou perolado debaixo da sobrancelha e um iluminador dourado no rosto. Talvez o contraste, fotograficamente, não vai ficar tão bom. Então a dica é essa, sempre usar os mesmos tons de iluminador, tanto para baixo das sobrancelhas quanto para a pele, ok? Então vamos lá. Com um pincel bem fofinho, para poder dar uma suavizada abaixo das sobrancelhas, nada muito marcado. É tanto que quase não aparece. Deixa eu aproximar aqui para vocês terem uma noção. Ó, o iluminador quase não aparece, é só pra dar um detalhe, tá? O iluminador é só pra dar um detalhe mesmo, tá, gente? No vídeo não vai aparecer tanto por conta da minha iluminação, mas ao vivo ele vai fazer um efeito mais suave na pele. Aí, a sombra já acabou. Só isso, apenas isso, e agora eu vou passar rímel. Por quê? Nós não vamos usar delineador. Nem toda sombra que você faz precisa de delineador para poder colar cílios postiços. Depende muito dos cílios postiços que você vai usar aí. Mas eu vou passar rímel para poder deixar um pouco mais preenchido e para poder ficar mais cheio a parte da raiz, pra gente não precisar fazer delineado e cobrir bem a partezinha dos cílios postiços, que é artificial. Mas a dica também da parte dos cílios postiços é você encontrar um cílios postiços que seja o mais natural possível. Porque se você for usar um que tenha a raiz muito grossa ou um que seja bem artificial, vai dar muita diferença na hora da aplicação, principalmente para a raiz. Por quê? Se você usa um cílios postiço mais suave, você não vai precisar de delineado para disfarçar a raiz. Mas se você usa um cílios postiço mais grosso, o delineado vai facilitar e esconder mais a imperfeição do cílio. O cílios que eu tô usando é um da First Kiss, que é bem antiguinho também, e ele tem a raiz bem fininha, o que vai facilitar a aplicação para deixar mais discreto. Como a gente não vai usar delineado, eu já falei umas trocentas vezes aqui, eu tô usando a cola da Envy, isso, Envy. Essa é a branca. Como a gente vai usar a cola, não aplica muita cola na base dos cílios, porque se você aplicar muita cola, ela vai grudar quando você for aplicar os olhos e vai deixar um relevo muito maior na base dos cílios. Aí sim vai mostrar que é cílios postiços. Porque se você olhar daí, não dá pra ver a base dos cílios colados no meu olho. Então, aplica bem pouquinha cola. Espera uns segundos pra poder a cola secar, porque se você pôr agora com a cola molhada, ela vai melecar junto com a sombra, vai ficar um negócio feio e não vai ficar bonito. Então espera os cílios ficar um pouquinho mais seco, um pouquinho mais transparente e depois você aplica. Vou usar o auxílio da pinça e vou marcar bem, mas é bem em cima da base dos cílios. Com a ponta da pinça a gente vai empurrando os cílios para poder ele fixar melhor e encaixar exatamente na base dos nossos cílios, tá, gente? Não pode ser em cima da pálpebra, não pode ser no meio termo, tem que ser exatamente em cima. Aí agora eu vou voltar com o pincel que nós usamos a sombra azul, um pouquinho de sombra azul, e vou aplicar com cuidado na base onde a gente aplicou os cílios agora, para poder tirar qualquer resquício de cola. Cuidado nessa parte para você não derramar sombra em cima do nosso cílios postiço. Porque se você derramar essa sombra, vai dar aquele efeito de cílios borrado. Quando você fechar os olhos, todo mundo vai ver que tem sombra em cima, por mais que você não veja. Pele preparada. Não vou fazer o tutorial de pele com vocês, para poder adiantar mais rápido, mas eu gravo um tutorial de pele separado depois, tá? Vou pegar um pincel de precisão e vamos para a parte de baixo dos olhos para fazer esse efeito bem grandinho.
para dar esse olhar. Se você tem um olho bem aberto, você pode passar lápis preto para poder diminuir. Mas se você tem um olho bem pequenininho e fechadinho como eu, essa técnica também fica boa. Não dizendo que esse efeito mais aberto também não fique bom. Se você olhar as maquiagens atualmente, tanto para os olhos bem grandes quanto os olhos mais rasgadinhos, tá super em alta. Então é só você dar uma olhada aí nos maquiadores profissionais que você vai ver e você se identifica com os seus olhos e recria maquiagem pra você, tá? Então vamos lá. Pincel de precisão, a mesma sombra azul que a gente usou na maquiagem inteira, e eu vou aplicar na parte de baixo dos olhos. Já apliquei corretivo nessa parte bem pertinho aqui, eu não selei com pó, então vai fixar a sombra com muito mais facilidade, ok? E uma coisa que eu sempre faço quando eu vou maquiar os meus olhos, eu não sei se os seus olhos também é assim, mas o meu ele transpira muito. Então quando eu passo sombras coloridas na parte de baixo, ele acaba misturando com as minhas linhas de expressões, que se vocês veem bastante aqui, tem algumas. Eu sempre passo ou uma sombra mais clarinha, ou degradê de sombras. Como a gente não fez degradê de sombras dessa vez, eu vou usar o próprio pó compacto pra selar a sombra de baixo. Bem abaixo mesmo, gente. Isso aqui é só um toque, não é uma dica profissional, é uma dica pessoal. Toda vez que eu faço isso, funciona. Mas se você for usar pó pra selar abaixo dos olhos, vai funcionar também. Só que no meu caso, do meu tipo de olho, do meu tipo de pele, só o pó não funciona. Aí eu sempre volto com uma sombra pra poder dar esse toquezinho. E pra finalizar, agora nós vamos aplicar o rímel. Se você não quiser rímel, não tem problema, mas o rímel é o que faz toda a diferença do detalhe da parte de baixo dos olhos. Principalmente porque vai dar essa abertura de cílios bem grandes. Eu gosto bastante. Já tem cílios postiços pra preencher essa parte de baixo. Se você for tipo eu, não tem quase nada de cílios. Mas o rímel vai facilitar bastante a sua maquiagem, vai deixar ela muito mais bonita. Eu fui aplicar rímel e já dei uma cagadinha aqui, né? Óbvio, claro que eu vou deixar, porque né, não vou perder por conta disso. Mas vamos lá aplicar o rímel. Já voltei de pele pronta, maquiagem pronta e batom aplicado. Eu não sou do tipo que faz olho tudo e boca tudo, mas se você faz, fica à vontade. O batom que eu usei é o Checkmate da Maybelline. Eu acho ele lindo, eu ganhei ele de presente há muitos anos, já deve ter uns 3 ou 4 anos que eu ganhei ele de presente, e ele é bem nude. Se você não gosta desse efeito nude, você pode mudar para um batom rosa, para um batom marrom, fica muito seu estilo. E a maquiagem pronta é essa, espero que vocês tenham gostado do resultado do olho, fica bem bonito. E uma sombra só dá pra fazer sim, gente, tá? Então, se você gostou, já dá like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com as suas amigas, vamos fazer o canal crescer agora que eu voltei com tudo. E me segue nas minhas redes sociais, o Instagram tá aqui embaixo, tá? Lá eu tenho vídeos no IGTV com outras maquiagens também, eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo, um grande beijo, tchau!